Vamos lá com vocês, Eduardo Leite! Valeu, pessoal, valeu! Que alegria nós nos reunirmos aqui no nosso litoral norte para celebrarmos o nosso PSDB e carregarmos as baterias para um ano que vai ser intenso, um ano que vai exigir de cada um de nós que nós possamos fazer o melhor que pudermos, não apenas pelo PSDB, porque não é sobre o PSDB simplesmente, é sobre, através do PSDB, nós darmos a contribuição aos nossos municípios, ao nosso estado e ao nosso país. Nenhum de nós entra num partido político simplesmente para fazer o partido mais forte, para fazer o partido ganhar a eleição. Quando a gente entra num partido político, a gente entra porque a gente quer dar a nossa contribuição para a cidade da gente, para o estado da gente, para o nosso país. E ao escolher um partido político, a gente busca onde que a gente tem afinidade, onde que a gente tem identidade que corresponde à nossa forma de ver o mundo, à nossa forma de fazer política. E aí, nesse Brasil cheio de polarização, feita de forma radical, em que a gente enxerga que as pessoas querem mais destruir o outro do que construir algo de diferente, tem um partido político que tem propósito, que tem visão de futuro, que tem projeto, mas que tem também respeito, que sabe construir, que não quer simplesmente aniquilar um adversário. E esse é o PSDB, um partido que já deu grande contribuição ao Brasil. A gente teve o privilégio de liderar o Brasil com Fernando Henrique Cardoso, que esse ano, aliás, a gente celebra 30 anos do Plano Real. 30 anos do Plano Real. Mudou o Brasil. Mudou para sempre o Brasil. Agora eu fico me perguntando se lá há 30 anos atrás, quando o Brasil enfrentava uma hiperinflação, se estivesse naquele tempo o presidente da República, o ministro da Fazenda e as lideranças políticas tentando cuidar da inflação, que era o maior problema do Brasil, como as lideranças atuais que ocupam os principais espaços de poder no país tentam cuidar dos problemas. Se estivessem lá atrás, na época que tinha que ser criada uma nova moeda para enfrentar a inflação, tentando combater a inflação do jeito que fazem política hoje em dia os principais líderes do país, sabe o que eles estariam fazendo? Simplesmente tentando procurar um culpado para apontar o dedo e dizer que era o culpado pela inflação. A inflação é culpa desse, a inflação é culpa daquele, não, o culpado é A ou B, cheio de dedos para dizer que a culpa é desse ou daquele. Mas a forma como nós no PSDB acreditamos que a política tem que ser feita não é de apontar culpados, é de apontar as soluções para os problemas. Essa é a diferença do nosso partido. Nós não buscamos culpados, nós buscamos as soluções. E é assim que a gente cuida do Rio Grande do Sul, e é assim que cada prefeito e prefeita do PSDB cuida da sua cidade. Nós temos uma eleição aí pela frente. Não vai ser uma eleição fácil. Nesse clima de polarização e radicalização, tentarão convencer mais uma vez de que é sobre ser contra esse, contra aquele, e nós vamos mostrar que nós somos contra os problemas. Nós vamos cuidar das pessoas, nós vamos cuidar do caminho certo
para fazer a diferença na vida das nossas cidades. Não vai ser fácil, mas, como disse uma vez também o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nós não estamos na política para ganhar a próxima eleição simplesmente. A gente está na política para criar um horizonte de oportunidades. É isso que deve motivar a nossa estada na política, no PSDB, estarmos aqui reunidos. Não é sobre uma vitória eleitoral imediata simplesmente, que é claro, é importante, a gente tem que buscar para ocupar os espaços de poder, mas não é só sobre isso, é sobre criar um novo horizonte de uma política feita com respeito para as pessoas, para cada um dos gaúchos e brasileiros. Então, quero, na figura do Celcinho, nosso prefeito, que está se filiando. Cadê o Celcinho? Me perdi dele aqui agora. Está aí já no meio da massa. Está lá. Celcinho, em teu nome, dá as boas-vindas a cada um dos novos filiados que eu tive o privilégio de assinar aqui a ficha. A gente quer prefeitos e prefeitas dinâmicos, com vontade de resolver um problema. Aqui eu tive o privilégio de acompanhar esse mandato do Celcinho, dar a nossa contribuição através do governo do estado e ver ele apontando soluções aqui para Xangri-Lá. Assim como a gente vê tantos outros prefeitos que aqui nos acompanham, entre eles a nossa presidente, a Paula, fazendo o melhor que podem nos municípios. Eu tenho muito orgulho de fazer um governo extremamente municipalista, porque a gente sabe que lá nas cidades é que estão prefeitos, prefeitas com as suas portas abertas para receber os cidadãos com as principais demandas. E se os municípios forem melhores, a vida de cada um dos gaúchos para quem a gente governa vai ser melhor. Então eu quero saudar todos os nossos deputados que estão aqui, Nadine, Daniel, Lucas, ao nosso deputado Bonato, saudando todos os segmentos que estão conosco, a Zilar, nossa sempre deputada, que está aqui conosco hoje no nosso governo como secretária adjunta de obras, o Arthur, que é o nosso chefe da Casa Civil, que está aqui, saudando todos os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos. Mas eu quero fazer uma saudação especial aos militantes do nosso partido que não estão em cargos eletivos, mas que estão firmes carregando a nossa bandeira. Esses dias alguém mandou para mim uma fotografia de um encontro do PSDB lá em Pelotas, provavelmente em 2003, 2004, antes das eleições que eu concorri pela primeira vez a vereador em 2004, 20 anos que eu concorri a primeira vez esse ano. E naquela foto aparece uma série de pessoas, de lideranças políticas do partido, e aparece um guri num canto, que era eu ali, que estava como militante do partido. Eu tenho certeza que quem olhasse ali para aquela fotografia, naquele momento, naquele ambiente, poderia dizer que ali estaria um governador ou uma governadora do estado, mas não diria que era aquele guri que estava encostado ali num cantinho na parede. Então eu quero olhar para cada um dos nossos militantes aqui e dizer que aqui entre vocês pode estar um próximo governador, uma próxima governadora, um deputado, um prefeito, que nem sabe ainda que vai poder concorrer, mas pode estar aqui entre nós. E eu quero que cada um de vocês esteja muito motivado para isso. Acreditem na força transformadora que a política tem. Ser político hoje em dia não é uma tarefa fácil. A gente sabe que a família se desgasta. A família, às vezes, não gosta muito dessa ideia de que entra na política e tal, porque se submete às críticas, se submete à análise aos tribunais das redes sociais, reclamações de um lado, reclamação de outro, críticas muitas vezes injustas. Mas a política interfere na vida de cada um de nós. A política interfere na segurança pública, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social. Nós não temos o direito de nos conformarmos, nós não temos o direito de ficar apenas assistindo, nós temos a obrigação como cidadãos de dar a nossa parcela de contribuição.
Nem todo mundo precisa concorrer a um cargo eletivo. E nem todo mundo precisa se filiar a um partido político. Mas ninguém pode desprezar a política, que é a ferramenta numa democracia para que a gente possa conviver entre as diferenças que nós temos. Nós estamos no mesmo partido, mas mesmo entre nós teremos divergências. Mesmo entre nós que estamos no mesmo partido, nós não vamos pensar do mesmo jeito sobre todas as coisas. Nem na família da gente a gente pensa igual em todos os assuntos. Não vai ser dentro do partido que a gente vai ter convergência em tudo. E não vai ser uma sociedade plural e diversa, como é a sociedade gaúcha ou a sociedade brasileira, que a gente vai concordar em todos os assuntos. O que precisa ter é respeito. A gente não precisa pensar igual. A gente precisa pensar no Brasil. A gente precisa pensar no futuro. A gente precisa pensar na responsabilidade que a gente tem no presente. Então, façam tudo o que puderem nessas eleições para que o PSDB ocupe o maior espaço nas cidades. Porque é a partir das cidades, de cada um dos municípios, aqui no Litoral Norte ou em qualquer região que aqui hoje está representada, é que a gente vai poder mostrar para as pessoas que é possível fazer política com ética, política com verdade, política com honra, política com coragem, política com transformação da vida das pessoas para melhor. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu tenho que retornar já a Porto Alegre, por isso que eu pedi para poder falar antes. Mas não queria deixar de estar aqui com vocês, dando abraço, tirando fotografias, mas fundamentalmente deixando esse recado de esperança. Se eu me mantenho firme no governo, ao longo desses 5 anos, agora no 6º ano de governo, com o privilégio de ser o primeiro governador reeleito na história do nosso estado, é porque eu sei que não estou sozinho. Eu sei que tem cada um de vocês. Eu sei que tem parceiros, parceiras, amigos, dentro da melhor amizade cidadã, amizade cívica, que é uma amizade forjada entre cidadãos que querem fazer o melhor que podem para que esse mundo seja um lugar melhor. Todos nós queremos que o mundo seja melhor, mas a gente, é muita pretensão querer mudar o mundo inteiro. Mas eu acredito que se a gente começa mudando o que é próximo da gente, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, ali na frente a gente vai poder dizer sim que a gente ajudou a mudar o mundo. Acreditem nessa força transformadora que cada indivíduo tem, porque quando a gente soma e faz coletivamente, puxar numa mesma direção, o poder de transformação é muito grande. E quando a gente está na política, como eu disse, a gente pode mudar o mundo sendo um bom professor, um bom líder comunitário, um bom pai ou mãe na família. De muitas formas você vai ajudar a mudar o mundo, dando a sua contribuição no que está na sua volta. Mas na política, em governos, isso toma outra escala, porque aí toca em milhões de vidas. E por isso que é tão importante que a gente não deixe espaço vazio na política, porque se é impactante na vida de tantas pessoas, nós temos que cumprir com o nosso papel e ocupar esse espaço do jeito certo, né? da forma correta e sobretudo com respeito a cada um. O PSDB quer um só Brasil, plural, diverso, que se respeita. Um só Brasil em que mulheres, homens, LGBTs, negros, brancos, indígenas, mais jovens, mais idosos, de qualquer crença religiosa, compreendam que o valor que nós temos e a força que nós temos está justamente nessa diversidade. Não é fraqueza sermos diversos, pelo contrário, é força. Nós somos mais criativos porque somos diversos. Nós somos capazes de fazer melhor e fazer coisas novas porque somos diferentes uns dos outros. E se tivermos a capacidade de arbitrar essas diferenças, conciliar, convergir, a gente para de puxar cada um por um lado, gerando inércia porque as forças se anulam,
Se a gente for capaz de puxar numa mesma direção, a gente toma a velocidade que faz a transformação que se deseja, como a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, que tem experimentado aí ao longo dos últimos anos uma melhoria em todos os indicadores, em serviços públicos, na qualidade de vida, porque a gente parou de brigar com as pessoas e passou a brigar com os problemas, e é isso que a gente quer ver em cada uma das cidades. Então, vão com força, contem comigo, sempre, sempre. Eu quero dizer para vocês que podem contar comigo, porque eu posso contar com cada um de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Eduardo Leite.